Olá, meu nome é Lucas e eu e meu grupo nós iremos encerrar esse projeto de extensão com esse vídeo e nesse último vídeo iremos abordar dois tópicos. O primeiro, as funções recursivas e o segundo, as funções iterativas. Eu vou falar especificadamente sobre as funções recursivas e Matheus vai finalizar o vídeo falando sobre as funções iterativas. Bom, mas para entender as funções recursivas, teremos que entender o que é recursividade ou recursão. A recursão é uma técnica que define um problema em termos de uma ou mais versões menores deste mesmo problema. Essa ferramenta ela pode ser utilizada sempre que for possível expressar soluções de um problema em função do seu próprio problema. E recursividade ou recursão nada mais é que quando uma função ela chama a si mesma. Em uma função recursiva, a cada chamada é criada na memória uma nova ocorrência da função com comandos e variáveis isolados das ocorrências anteriores. A função ela é executada a que todas essas ocorrências tenham sido resolvidas. Porém, nas funções recursivas, um problema que pode surgir é que caso a pessoa que esteja fazendo o código, que esteja usando a função recursiva, ela não tenha muito cuidado, ela não entenda bem o que ela esteja fazendo, é muito fácil ela cair no loop infinito recursivo, o que pode ocasionar um esgotamento da memória. Toda recursividade é composta por um caso base e pelas chamadas recursivas. O caso base é um caso mais simples e ele é usado em uma condição em que se resolve o problema com facilidade. Já as chamadas recursivas, elas procuram simplificar o problema de tal forma que convergem para o caso base. Ou seja, as chamadas recursivas, elas tentam simplificar o problema e transformar esse problema em um caso base. Bom, agora eu irei falar sobre as vantagens e desvantagens da utilização da recursividade ou recursão na programação. Um programa recursivo, ele é mais elegante, ele é mais bonito e acaba sendo menor do que a sua função iterativa. Além de exibir com mais clareza o processo que é utilizado no programa, desde que o problema ou os dados sejam naturalmente definidos através das suas recorrências. E algumas desvantagens da utilização da recursividade é que quando o loop recursivo ele é muito grande, ele acaba consumindo memória nas chamadas a diversos níveis de recursão, pois cada chamada recursiva ela aloca a memória para os parâmetros variáveis locais e de controle. E outra desvantagem é que em muitos casos uma solução iterativa ela acaba gastando bem menos memória e torna-se mais eficiente em termos de performance do que a utilização da recursividade. Bom, aqui agora eu vou mostrar para vocês um código usando recursividade e, como eu tinha dito antes, nas vantagens, como dá para ver aqui, ele acaba sendo um código menor, um código mais simples, um código que deixa as ideias e as informações mais claras do que um código feito por iteração. E, como dá para ver aqui, esse código é basicamente um código para resolver a fatorial do número que você quiser. E aqui basicamente é a explicação de como esse código funciona de uma forma mais simples, sem forma de programação, uma forma mais objetiva, para quem não está muito familiarizado conseguir entender também. Nesse caso aqui, ele dá início às chamadas recursivas até cair no caso mais simples, que acaba sendo resolvido. As chamadas elas acabam retornando aos valores de forma a solucionar o caso, como por exemplo, como dá para ver na imagem. Bom, e acredito que basicamente eu tenha finalizado sobre as funções recursivas. Foi uma explicação mais básica, mais simples, mais tranquila, mais rápida para quem está começando no mundo da programação, quem está começando a se interessar pela programação, consiga entender um pouco mais como funcionam as funções recursivas, para que servem, qual é o objetivo dela, quais são as suas vantagens e desvantagens e
O básico das funções recursivas é esse. Agora eu vou passar a minha vez para Matheus, para ele finalizar esse vídeo falando sobre as funções iterativas e para finalizar o nosso projeto também, que acaba sendo o último vídeo, o último tópico do projeto. E é isso. Olá, eu sou o aluno Matheus Magalhães e eu vou falar sobre a parte da função iterativa. A função iterativa ela pode ser dita como uma adaptação do algoritmo da recursividade, onde ela vai fazer uso intensivo do poder computacional e criar soluções apelativas e resolver problemas inviáveis sem uma CPU. E o que seriam esses problemas inviáveis? Seriam problemas onde tivessem grandes laços de repetição, uma potência, por exemplo, onde a nossa mente seria limitada comparada ao de um computador. Por exemplo, potências ao quadrado, ao cubo a gente consegue fazer tranquilo, mas o computador pode levar esse número a 10, a 15, a 20, a 1 milhão e daria muito mais rápido um resultado em relação a gente fazer na mão. E aí que entra a função interativa. Mas para a gente poder fazer uma função interativa, a gente precisa primeiro entender o ciclo básico dela, que seria da estrutura. E que ela vai funcionar de um jeito muito simples. De verdadeiro ou falso. A gente vai ter as variáveis e de acordo com o verdadeiro ou falso, ele não vai dar o resultado para a gente. Por exemplo, aqui, caso A seja maior que B, sendo verdadeiro, ele vai exibir que A é maior que B. Se for menor, ele vai mostrar que é falso. E assim sucessivamente. Mas aí, como nós podemos ver aqui, num ciclo de potência, por exemplo, como é que a gente consegue aplicar isso? Seria aqui, ó, o verdadeiro da potência que vai ser um número que vai sempre crescer. E ficaria muito mais fácil usar a função interativa para calcular a potência, porque ao invés da gente ter que usar um programa de multiplicação e ficar multiplicando o número um pelo outro sucessivamente, a gente poderia pegar um número diretamente, que seria aqui, ó, utilizado nesse ciclo for, que ele já vai somar e multiplicar por ele mesmo, e colocando uma multiplicação da potência por essa variável e vai retornar o valor da potência. Como, por exemplo, a gente iria pegar uma variável colocando o número 1, o número 2 e a outra variável, que seria o que vai ser elevado, o número 2 também, e seria 4. Em vez de ter que pegar dois programas de soma e de multiplicação para poder realizar esse tipo de problema. Então, esse algoritmo ele é feito de um jeito iterativo, ou seja, o algoritmo ele vai ser feito para poder ocupar menos espaço computacional. Outro exemplo também é aqui a estrutura do while. A gente pode ver que um contador, por exemplo, de 1 a 10, ele vai contar uma sequência de números e computacionalmente ele vai ocupar menos espaço. Por quê? Porque ele vai mostrar diretamente esse número que vai ser contado. Por exemplo, tanto faz a gente contar de 1 a 10, de 1 a 1 milhão. Na nossa mente seria muito mais difícil contar de 1 até 1 milhão. Mas no computador, ele vai ter a resposta direta dessa contagem. Pelo seguinte fato, o while ele vai ser criado como um ciclo e que ele vai executar o comando dentro do laço. O que seria esse laço? Seria o laço while. Ele vai executar o comando diretamente de 1 até o menor ou igual a 10. Ou seja, ele vai de 1, 2, 3 até 10. E essa contagem ela vai ser feita por um laço repetido. Por exemplo, se esse código ele fosse colocado no programa executável, iria mostrar o número 1, 2, 3, 4 até 10, ao invés da gente ter que fazer um exemplo, um int main, mostrando o número 1, 2 com print, né? Mostrando 1, o 2, o 3. Esse aqui a gente pode fazer isso já colocando direto. Outro exemplo é se formos calcular, por exemplo, uma progressão geométrica. Aqui o exemplo é da progressão geométrica de razão 3 e que o primeiro termo é 2. Aqui podemos ver que ele tem 5 termos. Esses 5 termos a gente pode até calcular na mente, porém vai chegar um momento que a nossa mente vai ser limitada a calcular esses termos. E aí que vai entrar essa linha de raciocínio iterativa. A gente pode colocar isso dentro de um código, onde o exemplo passado ele vai cair dentro desse while. E o que é que esse while vai mostrar para a gente? Ele vai mostrar o nosso número, o número de resposta, com uma variável, e essa variável ela vai entrar aqui, ó, um número que vai ser multiplicado.
a gente vai ter um termo, ou termo 2, de razão 3. Aí que eu vou multiplicado por 3. Ele pula para 6, multiplicado por 3 para 18, e assim sucessivamente. Aqui ele já vai fazer isso direto. Ao invés de ter que ficar multiplicando cada vez, sucessivamente, ele vai pegar o termo direto, já o último termo, e vai entender a razão que foi feita. Por exemplo, se a gente tiver o número 3 e o 5, e o 7, por exemplo, em vez dele multiplicar cada um por cada um, ele já vai mostrar o resultado final. Ele vai mostrar o 3 vezes 5 vezes o 7. Em vez de ele ter que pegar o 3 vezes 5 e depois o resultado vezes o 7. Ele vai pegar os termos já mostrando o resultado. E é isso que significa uma função interativa.